Pessoal, boa noite a todos e todas. Hoje é um dia muito feliz aqui para o IRI, que a gente está recebendo o professor Ricardo Saitenfus, um especialista de muitas coisas, mas em IT é uma grande referência. E eu vou deixar para o professor Pedro fazer a apresentação do professor, porque a vinda dele aqui hoje foi uma coisa que começou a ser costurada na gestão do professor Pedro. Então, isso. Então, como é uma costura de 2 anos, olha como demora, né? Para fazer para a gente conseguir trazer o professor aqui para fazer a nossa aula inaugural. Então, eu vou deixar para que o professor Pedro Dallária faça a apresentação. Mas eu gostaria de agradecer aqui a presença de vocês e eu espero que vocês aproveitem, porque são momentos raros que a gente tem aqui um grande especialista para conversar com a gente, para dar uma aula. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado, professora Marisley. Aceito com muita honra e alegria a designação, né, que me faz de fazer a apresentação desta conferência do professor Ricardo Saitenfus. A aula inaugural é uma tradição das universidades brasileiras, né? Todo início de ano, que às vezes é a aula inaugural, mas o curso já dura quase um mês, tá certo? Mas todo início de ano, todas as faculdades aqui da Universidade de São Paulo, mas não só, no Brasil inteiro, é o momento em que a universidade e uma faculdade dá início formalmente às suas atividades e, para isso, convida alguém de fora, conforme a faculdade. Na Faculdade de Direito, por exemplo, aqui de São Paulo, de onde eu sou originário, em geral é o professor titular mais recente, né, que dá a aula inaugural, né, aquele que fez o concurso para professor titular mais recente. Então, nós teríamos que ter a professora Marisley dando a aula inaugural. Mas a tradição do Instituto de Relações Internacionais é de termos sempre convidados de fora. É muito próprio do IRI essa tradição, porque nós somos um lugar de passagem, né? O IRI tem essa característica na USP e na Universidade Brasileira da transversalidade. A gente, né, recebe alunos de fora, professores de fora, né? Registro, por exemplo, aqui com muita satisfação a presença da professora Togzhan Kasenova, que é do Cazaquistão e radicada nos Estados Unidos, e será nossa professora visitante por 2 anos. Vocês terão a oportunidade de estudar com a professora Kasenova. Isso é o IRI. Então, para nós, a ideia de ter na aula inaugural um professor ou uma professora ou uma personalidade de fora do IRI é natural. Já tivemos aqui, professor Ricardo Saitenfus, Paulo Sérgio Pinheiro, por exemplo, dando aula inaugural. Dirigindo, há 2 anos tivemos uma diretora da Cruz Vermelha Internacional aqui para o Brasil. No ano passado foi o embaixador Fernando Melo Barreto, que havia acabado de deixar a posição de professor colaborador aqui e lançado o seu manual de direito de diplomacia, que ele escreveu aqui no IRI. Então, é um evento muito importante, que marca, né, a identidade, para a identidade do Instituto de Relações Internacionais. E, em geral, quando a gente apresenta o conferencista, o que tradicionalmente se faz é aquele rosário de descrição de todas as atividades que a pessoa fez. E eu vou fazer isso, mas de uma maneira que dialogue, né, com a própria essência do Instituto de Relações Internacionais, de maneira a mostrar por que é importante a presença do professor Ricardo Saitenfus aqui, porque ele, na verdade, expressa diretrizes pedagógicas que são muito caras para nós aqui no IRI. Primeiro, a multidisciplinaridade, né? Conforme está no cartaz de divulgação, o professor Saitenfus, que é do Rio Grande do Sul, de Arroio do Tigre, né, uma pequena cidade perto ali de Santa Maria, é um pioneiro entre os internacionalistas brasileiros, porque fez os seus estudos em Genebra na década de 1970, né?
Ele gosta de dizer que o diploma dele é de 1980, mas na verdade é porque ele fez os estudos da década de 70. Né? 79. É. Isso não me rejuvenesce. E naquela época não havia. Eu mesmo estava na faculdade, quer dizer, a gente estudava aqui na USP Direito Internacional, Economia Internacional, Política Internacional, mas não havia relações internacionais no Brasil. Né? E quando o professor Saitenfus faz os seus estudos, né, e depois começa a trabalhar a temática de relações internacionais no Brasil, é com um enorme pioneirismo, porque era uma área muito fracionada. Só após a redemocratização do Brasil, em 1985, quando o Brasil começa a se abrir um pouco mais para o mundo, é que essa reflexão integrada das relações internacionais começa a se colocar. E vejam que no IRI o nosso curso é de 2002, né? Quer dizer, já é bem depois do doutorado do professor Saitenfus. E, como é próprio aqui do IRI, a essência do nosso estudo de relações internacionais está baseada na multidisciplinaridade. Por isso é que vocês têm aulas de economia, de história, de ciência política, de direito. E isto é uma marca muito importante do professor Saitenfus. Né? Eu tomei contato pela primeira vez com a obra dele, já há muito tempo, ele não quer que eu fique falando isso aí, né? Mas há muito tempo, que é um livro que é uma pequena joia, chamado O Brasil vai à Guerra, né? Que é sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Sobre a entrada? Sobre o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E é um livro que combina aspectos de história, de ciência política, de direito, que é a nossa essência. Né? Então, essa é uma marca muito importante em toda a produção do professor Saitenfus. Nós temos aqui na nossa biblioteca as obras, se não todas, as principais dele, e ele fez o favor de disponibilizar alguns textos, né, para que vocês possam ter contato com a produção mais recente dele, principalmente, que estão numa aba especial no site do IRI. Se vocês entrarem no site do IRI, né, na biblioteca tem lá um campo, Professor Saitenfus, os 5 textos que o professor Ricardo mandou estão disponíveis para vocês ali. Né? Então, esse aspecto da multidisciplinaridade é muito importante. Ele, fruto dessa sua formação na Suíça, né, no Instituto Universitário de Altos Estudos Internacionais em Genebra, ele depois fez carreira acadêmica, chegou a professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, trabalhou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui na USP esteve no Instituto de Estudos Avançados, a convite do professor Jacques Markovic, que é nosso professor aqui, né, numa disciplina que vocês vão poder cursar com ele e comigo, temas e prática em relações internacionais. Né? Então, o professor Saitenfus é hoje um conferencista muito requisitado, ele vai falar sobre isso, dando palestras e conferências no mundo inteiro, no Brasil e em universidades de fora. Mas ele atende também, professora Marisley, a segunda característica muito importante do nosso instituto e da nossa pedagogia, mestre Ricardo, que é a relação entre teoria e prática. Né? Para nós, relações internacionais é um campo das ciências sociais aplicadas, cuja aferição, cuja promoção, cujo magistério só pode ser feito à luz da experiência concreta em relações internacionais. Por isso é que nós temos aqui uma série de iniciativas que objetivam justamente colocar os alunos em contato com a realidade concreta das relações internacionais. A Cátedra José Bonifácio, por exemplo, que traz aqui para o IRI grandes personalidades da Iberoamérica, já tiveram conosco Felipe González, primeiro-ministro da Espanha, o ano passado Christian Taubira, ministro da Justiça da França. Né? Essa ideia de teoria e prática, ou seja, o estudo de relações internacionais, ele pressupõe que os estudantes e os professores dialoguem com o mundo operacional das relações internacionais.
Por isso nós temos, inclusive, a figura do professor colaborador, que viabiliza que a gente tenha sempre um diplomata entre nós, né? Como professor colaborador, tivemos até o ano retrasado o professor Fernando Melo Barreto, a partir do ano passado o professor Sinésio Sampaio Góes, que está dando, inclusive, um curso aqui para os alunos e alunas de graduação no período da tarde, está conosco. Essa ideia da prática. E o professor Ricardo Saitenfus é exemplar nesse sentido, porque, em paralelo à vida acadêmica, ele é um operador de relações internacionais, né? Ele foi vice-presidente do Comitê Jurídico Interamericano, que é um órgão muito importante da Organização dos Estados Americanos, e o que é mais importante, como representante oficial e especial da OEA, esteve no Haiti e na Nicarágua. É o maior especialista brasileiro em Haiti, sem dúvida nenhuma, né? Criou e foi o primeiro secretário da Secretaria de Assuntos Internacionais do Estado do Rio Grande do Sul, né? Hoje, então, elas se multiplicam pelo Brasil, mas o Estado do Rio Grande do Sul foi praticamente pioneiro, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a criar aquilo que a gente chama de um instrumento da paradiplomacia, né? Quer dizer, da diplomacia que é feita não necessariamente pelo governo central, né? Então, né, ter aqui o professor Ricardo Saitenfus na aula inaugural é quase atestar, né, a nossa própria perspectiva do que sejam relações internacionais, a multidisciplinaridade, a relação de teoria e prática, que vocês vão conviver aqui com todo o tempo. Portanto, professor Ricardo, só me resta agradecer, em nome do IRI, né? Primeiro, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco para falar para os nossos alunos e para as nossas alunas, né? O Rodrigo está providenciando a gravação desta sessão e ela ficará depois disponível no site oficial do IRI no YouTube, que é um site muito requisitado e, portanto, é um momento muito importante para nós que ficará registrado. Um segundo agradecimento que eu quero fazer é pela doação que o professor Saitenfus fez do seu acervo de obras sobre relações internacionais, e especialmente a haitiana, que é a coleção de livros sobre o Haiti. O IRI, a biblioteca nossa do segundo andar ali do prédio do CTI, hoje tem a mais completa coleção de obras sobre Haiti que está disponível no Brasil, né? Não me deixa mentir, a pesquisadora Anelisa, que está aqui, né, é uma especialista em Haiti e sabe o valor que isso tem, né? A vinda lá de Arroio do Tigre, né, mestre Ricardo, foi quase 1 tonelada de livros que vieram, estão sendo catalogados, processados aqui pela Gisele, pela equipe, pela Marta, pela equipe da biblioteca. Amanhã nós vamos, inclusive, ter o encontro para homenagear, para agradecer especialmente essa doação feita pelo Ricardo. E, finalmente, né, e o mais importante, um agradecimento pela enorme contribuição de Ricardo Saitenfus aos internacionalistas e ao internacionalismo no Brasil. Se hoje nós estamos aqui, se existe um curso de Relações Internacionais na USP, se ele tem essas características, isso se deve, em grande parte, à dedicação pioneira do nosso convidado, né? E ontem eu conversava até com o professor Celso Laffer, que é nosso professor emérito aqui, foi 2 vezes ministro de Relações Exteriores do Brasil, nosso amigo comum, estará amanhã no evento na Biblioteca do IRI às 11 horas. O professor a USP está em dívida com o professor Saitenfus, porque a USP não fez a homenagem devida que só agora nós temos a oportunidade de fazer para quem tanto contribuiu com a nossa área, com a nossa universidade. Isso é um pouco, né, a autossuficiência de nós paulistas, tá certo? Como eu sou paulista, eu posso falar mal, né? Né, se alguém fala mal, eu fico bravo, mas eu posso falar. Nós achamos que tudo começa, né? Somos meio metidos a reis da cocada preta, né?
que tudo começa na USP e acaba na USP. E a gente, às vezes, se esquece de agradecer adequadamente tudo que veio antes da gente e que contribuiu para que nós pudéssemos ser efetivamente um centro de excelência, né? Que é sabido, né? A USP é hoje nos rankings a principal universidade brasileira, mas nós somos isso porque muita gente do Brasil e de fora do Brasil contribuiu para isso, né? Não é nós aqui de São Paulo que fizemos tudo, né? E o professor Ricardo, como internacionalista, merece, portanto, a homenagem da Universidade de São Paulo. Então, professora Marisley, quero crer que com essas palavras, né, eu expresso o sentimento da comunidade do Instituto de Relações Internacionais e no sentido de dar enorme valor a este evento, né, e com essa alegria eu passo a palavra, então, ao professor Ricardo. Nós combinamos, ele vai fazer a apresentação, nós colocamos o teto deste encontro para por volta mais ou menos de 8h30, 15 para as 9, então ele vai fazer a apresentação. Se houver tempo, disponibilidade ainda para um debate, isso poderá ocorrer, mas nas aulas inaugurais a tradição é que não haja perguntas, é da tradição das aulas inaugurais, mas aqui a tradição é que manda o conferencista, né? E com isso eu, então, com muita alegria, né, peço que nós recebamos o professor Ricardo com uma salva de palmas, né? Muito obrigado, professor Pedro, meu amigo Pedro, professora, pela recepção. Eu propus isso, Pedro, quando nós falamos sobre vir aqui, na ocasião da inauguração desse acervo da biblioteca de RI e de Haiti. Eu tenho muitas reservas, eu diria muita resistência em falar de mim mesmo. Eu não gosto de falar de mim mesmo. Eu acho que a gente não cresce falando de si. Mas eu não posso deixar de mencionar algumas coisas. Em 1979, novamente, né, Pedro, isso não nos rejuvenesce, eu defendi uma tese de doutorado em Genebra. Eu fui o primeiro brasileiro a defender uma tese de doutorado no Instituto de Altos Estudos Internacionais da Universidade de Genebra, que fica ao lado do lago. Hoje tem instalações novas, modernas, mas não era assim. Eu fui o primeiro a me inscrever, a fazer todos os créditos, a definir um tema de pesquisa, a redigir uma tese e a defendê-la perante uma banca estrangeira, evidentemente. E aí eu diria que quando eu volto ao Brasil, talvez não precisasse voltar, mas eu me sentia na obrigação, sendo o primeiro brasileiro a fazer isso que eu fiz, de voltar aqui, porque eu digo, o Brasil não pode pensar que vai continuar sendo uma ilha. A Universidade Brasileira não vai continuar sendo essa desinteressada, essa maravilha que ela é, totalmente desinteressada pelas questões internacionais. Claro, nós participamos marginalmente da Primeira Guerra Mundial, que deu nascimento, né, no final da Primeira Guerra Mundial, há muita coisa, inclusive o Instituto de Genebra. Estudos sobre a paz, porque não era... Queria se invitar, a universidade queria participar num esforço de compreensão sobre a guerra para manter a paz. E foi criado lá, em Genebra, esse instituto. O Brasil participou marginalmente, depois há uma série de eventos, mas da Segunda Guerra Mundial já não foi tão marginalmente assim, né? Então, o Brasil estava, sobretudo nos anos 30, quando se olha o panorama político interno brasileiro, nós veremos que os dissabores, as extensões, os problemas, os extremismos, os fascismos, os nazismos, os integralismos estão presentes aqui. Todo o debate que havia no sistema internacional
sobre uma economia planificada, planejada, controlada pelo Estado, e o liberalismo, que era o que depois preconizou o GATT, depois o OMC, essa discussão estava presente aqui no Brasil. Nós tivemos o que é chamado pela história, ou pela historiografia, a intentona comunista. Nós tivemos o ataque integralista ao Getúlio Vargas. Nós tivemos tentativas de manipulação. Nós tivemos um golpe, um autogolpe do Getúlio em novembro de 1937. Ou seja, todos aqueles ingredientes que nós vimos surgir em vários países, sobretudo na Europa, e que levaram pouco a pouco de um debate, de uma oposição comercial aos campos de batalha, a partir de setembro de 1939, nós tínhamos internamente aqui. Inclusive, Pedro, eu tenho a coleção das obras do Getúlio Vargas, os 10 volumes. Se a biblioteca não tem, eu vou doar para a biblioteca. Porque ali tem uns textos maravilhosos. E eu não estou fazendo julgamento de valor. Eu estou dizendo que, por exemplo, o discurso de junho de 1940, quando a França cai, que se vislumbrava uma vitória hitlerista na Segunda Guerra Mundial, o Getúlio faz um discurso. Inclusive eu encontrei um versinho dizendo: a bordo do Minas Gerais houve um discurso turuna. O nosso chefe Getúlio entrou para a quinta coluna. Bonito, né? Impresso naquela época. Porque o discurso é primoroso. E eu não estou fazendo julgamento de valor, por favor. Eu estou dizendo que é um discurso que se enquadra perfeitamente nos dilemas, nas dúvidas, nas oposições, nas lutas que transformaram o que se pensava que seria um mundo de paz dos anos 30, no que se transformou na maior hecatombe da história da humanidade. Então a Europa tinha, a Genebra e outros países tinham razão de fazer esses estudos, essas investigações, tentar entender o porquê esta guerra, as guerras, se transformam numa atividade permanente, crescente, mortal dos estados, dos homens, dos ditadores. E o Brasil sempre esteve distante disso tudo. Inclusive a Universidade Brasileira nunca se interessou. Então, quando eu chego aqui em 1981, em novembro de 1981, com meu canudo embaixo do braço, mas também com 3 filhos e uma esposa, digo, bom, o que eu vou achar aqui no Brasil? E aí foi muito difícil, muito difícil. Eu digo, já que eu estou aqui, eu tenho que começar a fazer as coisas pelo início. O que é fazer as coisas pelo início? Nós temos que, para proporcionar que a universidade, que colegas, que estudantes tenham interesse nas relações internacionais, tem que primeiro deixar uma liberdade grande de escolha, mas, sobretudo, tem que oferecer uma biblioteca para relações internacionais, para facilitar a compreensão. Então, eu escrevi, talvez vocês conheçam, um Manual das Organizações Internacionais, que é um livro que não quer fazer grandes revoluções, mas quer assentar os alicerces de um conhecimento sobre as organizações internacionais. Eu não estou praticamente julgando, a não ser quando eu falo sobre o grau de eficiência das organizações internacionais, que me interessa muito, né? Porque organizações internacionais para inglês ver não me interessam. Eu quero saber quais são. Mas, para isso, eu tenho que conhecê-las. Eu tenho que conhecer o que eu chamo da alma da organização internacional. O que é a alma? É o processo decisório. O processo decisório é o tema central para mim. Então, tem esse Manual das Organizações Internacionais, tem um outro livro sobre direito internacional público, que hoje se diz, olhando um certo senhor que é presidente de um país lá do norte, diz: não existe mais direito internacional. Não existe. Só para dar um exemplo para vocês, tem 50 mil tratados registrados nas Nações Unidas. Todo novo tratado bilateral, multilateral, tem que ser registrado nas Nações Unidas, tem um sistema para leitura se ele é compatível com os compromissos que o país assumiu junto à Carta de São Francisco. Tá? Então, a gente não vê, mas existe uma teia extraordinária
de tratados internacionais, e é uma dinâmica que foi criada por ele. Um outro livro é Relações Internacionais, porque, de fato, quando vocês trabalham com teoria das relações internacionais, o que vocês têm que ver em primeiro lugar? Quem é o autor, claro, dessas teorias. E onde ele está com os pés. O que eu quero dizer com isso? Quero saber qual é a janela que ele abre para olhar o mundo. Porque o local do observador diz muito sobre o que será observado. Muito. Um teórico de relações internacionais japonês, a ilha de Sakhalina é fundamental. A ilha de Sakhalina. Para um teórico de relações internacionais uruguaio, Livramento Rivera, que o Pedro conhece bem, é essencial. Então, o lugar de onde nós abrimos a janela para olhar o mundo nos dá o objeto que nós estamos observando, nos dá a dimensão do objeto, os contornos do objeto, a importância do objeto. Então, eu sempre considerei que nós tínhamos que, antes de começar a simplesmente adotar teorias, nós tínhamos que saber quem são os teóricos, de onde estão olhando o mundo. Então, eu escrevi esse pequeno livro, que se chama Relações Internacionais, uma visão do Sul, mas sem nenhuma pretensão, mas para dizer que, por exemplo, o movimento dos não alinhados, para nós, em algum momento na nossa história, foi importante. Que agora, hoje não mais, mas tem outro nome, tem outra denominação, tem outros propósitos. Mas é importante que nós saibamos isso. A história não pode ser escrita única e exclusivamente pelos vencedores. A história tem que ser escrita por aqueles que venceram, mas também por aqueles que perderam. Então, a minha primeira obrigação, mas era uma obrigação, vocês imaginem bem, moral, né? Eu tenho que colocar, como o Pedro falou, essas bases, porque o Brasil não vai estar deitado eternamente nesse berço esplêndido das relações internacionais, sem se interessar no mundo, pensando que o mundo não existe. E, a partir dos anos 90, sobretudo a partir de 1985, há essa abertura e, significativamente, Pedro, se pode mencionar que a criação da Secretaria de Assuntos Internacionais do Rio Grande do Sul, na época do governador Pedro Simão, é de 87, ou seja, logo depois. E eu propus, me disseram, faça um projeto, eu fiz o projeto. Quem vai ser o secretário? Vão dar para um político qualquer. Eu digo, não, tá, então dá para um político, mas eu não tenho nada a ver com isso. Aí ficou, já falando sobre o título, uma relação um pouco difícil entre o especialista, entre nós, internacionalistas, e o político ou a política, como nós entendemos aqui no Brasil fazer a política. Então, finalmente, eu convenci as autoridades do partido e, sobretudo, do governo, que os erros cometidos no plano internacional se pagam muito caro e durante muito tempo. Que são raros os países que tenham um surplus, um excesso de poder internacional. Tem países que podem fazer as besteiras que bem entender o seu presidente, o seu primeiro-ministro, o seu ministro das Relações Exteriores, mas tem países ou tem poderes, que é o caso do poder dos Estados brasileiros, que estão começando a abrir um espaço que antes não existia para eles, apesar de nós sermos uma federação de Estados, que, portanto, nós deveríamos ter alguns elementos, eu não digo de soberania, mas alguns elementos de atuação internacional, e não tínhamos. Eu lembro que o Pedro Simão me mostrou, logo nos primeiros dias, em março, abril de 87, disse, olha aqui, ó, isso eu recebi do Itamaraty, o governador anterior. Aqui está dito que qualquer viagem de qualquer pessoa
que tem a responsabilidade pública aqui no Rio Grande do Sul deve ser comunicada e autorizada por Brasília antes. Deve ser comunicada ao governo federal, ao Itamaraty, e autorizado previamente. Então, nós tínhamos uma ficção de federação. Nós não tínhamos nenhuma possibilidade de atuação internacional. E eu via, inclusive, que as relações minhas, uma vez criada a secretaria, com o Itamaraty eram impregnadas por uma certa, eu não diria desconfiança, porque o que ele quer estar sozinho lá com 2 ou 3 assistentes, mas com um mal-estar. Um mal-estar porque não sabiam como tratar. Sempre estiveram sozinhos, absolutamente sozinhos, e não tinham nem aquilo que está previsto na Constituição. Por exemplo, a definição do ICMS, que é uma definição estadual, mas que tem uma incidência no que mais adiante vai se transformar na guerra fiscal entre os estados para atrair investimentos. Nem isso se poderia falar. E o Rio Grande do Sul tinha e tem ainda a maior abertura internacional do Brasil, dos estados brasileiros, toda a fronteira com o Uruguai, a maior parte da fronteira com a Argentina, a imigração muito vinda de fora, com problemas dos anos 30 com relação às colônias alemãs e italianas. Tem vários locais que se falam ainda em idiomas estrangeiros, apesar da política de nacionalização do Getúlio Vargas dos anos 30. Então havia uma justificativa, mas era necessário ir com muita calma. Porque também na estrutura governamental do Estado, cada um tinha o seu feudo, né? E as viagens internacionais era o filé mignon das diferentes secretarias. Então, era alguém que estava propondo algo completamente diferente e que tinha adversários que vinham de vários lugares e que tinha que ser tomado com muito cuidado. Então, é essa prática que o Pedro falou, mas eu consegui abrir uma frente por exemplo, integração platina, apesar do Pedro Simão ser um gaúcho nacionalista, um gauchismo exacerbado, que imaginava que os acordos que estavam sendo firmados entre o Sarney e o Alfonsin eram os acordos entre Buenos Aires e São Paulo. E daí ele me diz, o Rio Grande do Sul não será um corredor de passagem. Não passarão. Porque a ideia que se teve, é uma ideia já do século XIX, mas que se desenvolveu depois, que o mercado brasileiro é um mercado cativo para a produção agrícola gaúcha. É depois que vai mudar, que vai ter o centro, mas naquela época era essa a percepção. E o Pedro Simão disse que eu não quero saber nada de integração, eu quero é manter o mercado cativo brasileiro nos braços dos produtores gaúchos. Isso vai mudar depois, mas mesmo assim eu notava que havia a vontade de avançar e de recuar ao mesmo tempo. De avançar ou de tirar certos benefícios, certos proveitos. Eu me lembro uma vez numa entrevista numa televisão, eu tentei explicar sobre os acordos e tentar dizer que não havia nenhum tipo de risco com relação a esse acerto entre o mundo agrícola produtivo do Pampa Úmido argentino com os industriais de São Paulo. Eu digo, não há esse acordo. Isso é um acordo mais político para desarmar os espíritos, para controlar as pesquisas na área nuclear, para resolver a questão de Itaipu. Enfim, havia uma série de elementos macro políticos e macro securitários que me dava essa certeza e que não era essa vontade dos agricultores argentinos e uruguaios, mas sobretudo argentinos, e esses maus paulistas da indústria queriam sufocar o Rio Grande do Sul. E, finalmente, o que aconteceu depois, olhando o intercâmbio comercial, nós vimos que o Brasil estava exportando material agrícola para a Argentina, as máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul, enfim,
que a situação era muito mais complexa. Mas, enfim, ali eu notei a primeira vez, de uma forma bastante clara, que o mundo da política não é o mundo da academia, que o mundo da política é orientado por valores que não são os valores que nós priorizamos na academia. Mas eu criei essa secretaria é a primeira do Brasil, é uma forma de interlocução com o governo central, e depois de 2 anos eu digo, bom, agora chega o que eu fiz. Vamos passar a uma outra fase. Mas o que eu também muito me preocupei, bem no início da minha formação, é que eu não tinha nenhuma noção do que o Pedro acaba de falar sobre a interdisciplinariedade, a multidisciplinariedade. Eu fui descobrir isso com as leituras, com a minha formação em Genebra. Então, nós tínhamos aula, né, nos 3 pilares, né, direito, economia, história, mas não era somente história, tinha ciência política pura também. Tinha teoria dos jogos também. Mas o direito era multifacetado, tinha o direito internacional público, mas também tinha o privado. Tinha o direito humanitário, tinha o direito internacional do trabalho. Então, havia vários tipos de direito. E a economia também não era simplesmente o comércio, não era finanças internacionais. A questão do câmbio, que hoje se fala muito, né? A questão do câmbio, do comércio internacional, a questão dos acordos de livre comércio, a famosa cláusula da nação mais favorecida. E eu vi, então, que eu teria que ter, e aí eu acho que a primeira característica que nós temos que ter é a maleabilidade. Nós temos que ser... como é que eu posso dizer? Nós temos que abraçar tudo isso. Não precisa se aprofundar muito em cada um. Depois, se quiser se especializar, tu te especializa num desses ramos. Mas tu tem que ter a noção da complexidade e da completude de todos esses elementos. Tá? Por exemplo, a questão cambial. A questão cambial é fundamental. Por quê? Porque ela aumenta ou diminui a competitividade de uma economia de forma artificial. Eu desvalorizo a minha moeda e eu sou mais competitivo. Ou o contrário. Ou eu imponho tarifas e eu protejo a minha indústria, ou a minha produção nacional. Olha o que está sendo feito hoje. Raramente se viu utilizar tarifas para castigar alguém, ou castigar um vizinho, ou castigar um aliado. Mas a proteção através das tarifas alfandegárias, a proteção é uma estratégia que sempre foi utilizada desde o início da era industrial, a utilização das tarifas. E vocês acham o que o Brasil fez para se industrializar? O que os industriais de São Paulo fizeram para se industrializar? Proteger o mercado brasileiro. Contra quem? Contra os estrangeiros. Essa competição que nós temos agora é muito recente. É muito recente. O Brasil se industrializou com a política de dita substituição das importações através justamente da proteção tarifária. Às vezes nem era proteção, era proibição da importação de produtos que competiam com os produtos nacionais. É a política de substituição das importações. E o Brasil e muitos países do terceiro mundo que se industrializaram até um certo ponto se utilizaram disso. Então não é novidade. O que é novidade é utilizar isso como uma espécie de castigo, como uma espécie de nota de boa ou má conduta, ou para interferir nos assuntos internos do país. Então, eu diria também que o internacionalista tem que gostar do mundo, tem que gostar da diferença, tem que gostar das culturas, das línguas, das paisagens, das geografias. Tem que ser alguém que se sinta à vontade, que se sinta em casa estando fora da sua casa. Isso é fundamental. Nós somos o que o Estado, quando foi criado, depois de 1648, que o Estado nos despossuiu. Nós somos, antes de mais nada,
Nós somos cidadãos da terra. E eu não estou falando do ponto de vista do anarquismo. Não, sem Estado, sem Deus, sem... Não, o que eu quero dizer é que o Estado veio e cortou a terra e dividiu isso entre eles. E disse, vocês que estão em cada um desses territórios que nós dividimos entre nós vamos dar um vínculo a vocês, que é o vínculo da nacionalidade. E nós não tivemos o que dizer. Nós não tivemos o que... Nós dissemos, não, mas eu não quero... Não, eu não quero ficar contigo, eu quero ficar com outro. Houve essas revoltas, sabe muito bem, ao longo da história. Mas o que eu quero, sobretudo, sublinhar para vocês, que antes de nós sermos brasileiros, paulistas, gaúchos, ou o que for, nós somos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos do mundo. E o destino da humanidade nos interessa, sim. Nos interessa. Vocês sabem que nós temos uma espada de Damocles sobre a nossa cabeça, que nós constituímos a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a capacidade de nos autodestruir dezenas, centenas de vezes, através dos armamentos nucleares. Sabe que tem alguém que tem a capacidade, a possibilidade de apertar um botão e destruir todo vestígio de vida sobre a face da Terra. Por isso, e eu quero só aproveitar para dizer algo para vocês, por isso que quando se critica muito a ineficiência das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, a guerra da Ucrânia, eu digo sim, concordo, mas a ONU e o Conselho de Segurança não foram criados para resolver os problemas. As Nações Unidas foram criadas. E o seu Conselho de Segurança, que é o órgão executivo, foi criado para evitar que nós caiamos no precipício nuclear. E aí havia uma possibilidade de escolher no momento da redação da Carta de São Francisco. Vamos fazer uma ONU enxuta, eficaz, com forças armadas disponíveis para intervir. E havia essa possibilidade. Havia a proposta do Hans Kelsen, uma ONU através do direito. E havia outra, que era a política. Que nós que ganhamos a guerra e que pela primeira vez falamos em Nações Unidas, na Carta do Atlântico de 1942, Nações Unidas contra quem? Contra quem? Contra o quê? Contra o eixo, contra quem perdeu a guerra. Nós queremos fazer como nós fizemos em 1919, manter as nossas vantagens conquistadas nos campos de batalha. E para isso, como vamos fazê-lo? Havia a grande pergunta, como eu vou fazer isso? Nós somos a vitória da democracia contra a ditadura, contra o fascismo, contra o nazismo, contra o militarismo nipônico, e agora nós vamos considerar os países desigualmente, duas categorias de países, os vencedores da guerra e os demais. Ou seja, nós vamos afrontar esse princípio básico da igualdade jurídica entre os Estados. Então, se você ler a carta, é muito interessante, porque foi um drama, um dilema de saber como nós vamos contornar isso. Vamos escrever os vencedores da guerra, os 5 terão poder de veto, terão direito de veto. Não. Como se contornou isso? Falou na regra da unanimidade. Para que uma decisão seja tomada no Conselho de Segurança, que é o órgão executivo, não deve haver nenhum membro permanente que se oponha. Ou seja, deve haver unanimidade ou abstenção. Então não há em nenhum lugar da Carta a expressão veto, a expressão poder de veto, ou direito de veto. Existe o princípio da regra da unanimidade que é necessário. Vocês notem o mal-estar que eles tinham de impor 2 tipos de Estados, ou 3 tipos de Estados, porque seriam os membros permanentes, são os 5 vencedores, os membros não permanentes, são os transitórios, e mais os demais. Aonde? No coração mesmo da manutenção, da manutenção da paz e da prevenção dos conflitos. No órgão fundamental.
E daí se pergunta, mas então o que eles escolheram? Eles escolheram a ineficiência ou a ineficácia do modelo que eles estavam fazendo, porque eles não queriam correr o risco de fazer com que um dos 5 membros permanentes se utilizasse do sistema que está sendo criado para atacar os interesses de outro membro permanente. Ou seja, eles queriam evitar que houvesse um conflito nuclear entre os vencedores da guerra, e com razão. Se nós olharmos o que aconteceu logo depois, com Berlim, com a Guerra da Coreia, com as armas nucleares que foram se esparramando entre os 5 membros permanentes, assim, nos primeiros anos, depois da criação das Nações Unidas, com razão. Então, o modelo não foi criado para resolver os conflitos. O modelo foi criado para evitar que os vencedores da guerra se afrontem com armas nunca antes vistas. Isso. Então nós temos que ter consciência disso. E não adianta ter propaganda daqui e dali, eu quero aqui porque eu sou um país que ama a paz. Não adianta. Não adianta. Quanto maior, e eu disse para o Pedro antes, o número de países membros do Conselho de Segurança, pior é. Claro, vai ter mais interesse no jogo. Alguém vai abrir mão do poder de veto? Claro que não. Claro que não. Então, eu não estou falando de nenhum país específico, mas vocês imaginam que eu estou pensando em alguns, que não são muito estranhos a nós. Né? Então, se preferiu uma Nações Unidas ineficaz, ou com uma eficácia limitada, mas se evitou o precipício nuclear. Então, você pode dizer, mas e a paz? E onde é que está a paz? Porque aconteceram mais de 250 conflitos. Mais de 250 conflitos durante esse período, de 45 para cá. 70, 80 milhões de mortos, 70, 80 milhões de refugiados. Onde é que está a paz? A paz, dizia um poeta francês, a paz é a guerra em outro lugar. Essa é a paz. Porque a guerra sempre está aí. Então houve essa revolução extraordinária que a Carta de São Francisco provoca, de fazer com que os Estados-membros, hoje são 193, eram 51, abrissem mão daquela capacidade, mas daquele direito que eles tinham de fazer com que a guerra fosse um instrumento natural da política externa. Se tentou com o Pacto Briand-Kellogg em 1928, evacuar a guerra, dizer, não, vocês vão assinar esse pacto e vocês não vão mais praticar a guerra como instrumento de política externa. Se viu, logo depois teve vários conflitos localizados e depois a Segunda Guerra Mundial. Então, se cria essa questão extraordinária de dizer, não, vocês agora não podem se utilizar dos meios bélicos para resolver os conflitos. Quando tu tem um membro permanente que ele mesmo toma a iniciativa de fazer a guerra, ou protege alguém, porque, claro, todos aqueles que não estavam, que não tinham os meios bélicos, se colocavam sob as asas, sob a tutela, sob o controle, sob a proteção de alguém que tenha esse poder. Então, de fato, a guerra é simplesmente a guerra que acontece fora do sistema. Mas foi preferível para os redatores da Carta que nós tivéssemos esse sistema hesitante, incompleto, ineficaz, oportunista, utilizado politicamente, enfim, do que abrirmos a possibilidade que houvesse um confronto direto entre os detentores das armas nucleares. Isso nós temos sempre que ter consciência. Não é pouca coisa, é muita coisa. Evitar que nós tivéssemos uma guerra nuclear. E, de vez em quando, algum aprendiz feiticeiro, um que está agredindo a Ucrânia hoje, diz, olha, eu vou utilizar uma arma nuclear tática na guerra da Ucrânia. Na guerra dele, na Ucrânia. Outros dizem, e quando não dizem, pensam. Porque nós temos vários países que foram, pouco a pouco, adquirindo os meios de destruição em massa, que é proporcionado
pelas armas nucleares. Aí vocês, se vocês têm Netflix, tem 2 ou 3 documentários sobre as armas nucleares, inclusive sobre o Einstein e sobre aquele alemão que participou da feitura da bomba nuclear americana, e se vê muito bem o desespero deles, porque se imaginou que a energia nuclear seria utilizada para medicina, para grandes obras de engenharia, para barragens, e finalmente o homem se utiliza para transformar nós todos em reféns de um perigo extraordinário, que é esse perigo nuclear. Então, vocês até podem ter dúvidas se foi o sistema que não funcionou, que proporcionou essa ausência de guerra nuclear, ou se foi o pavor que faz surgir na cabeça de qualquer pessoa que tenha mínimo conhecimento sobre o que foi na Hiroshima e Nagasaki, né? Basta ver aquelas imagens para imaginar o mundo dessa natureza. Então, nós, internacionalistas, nós temos que ter essa qualidade, mas também, eu diria, nós não podemos nos enganar. Nós temos que ser internacionalistas e não interestatistas. Claro que os Estados têm um papel fundamental do ponto de vista do direito, do ponto de vista da política, das organizações, sem dúvida alguma. Mas nós temos que ir além. Nós analisamos além da atitude, da estratégia, da política dos representantes dos Estados, dos diplomatas, dos presidentes. Nós somos solidários ao conhecimento das sociedades internacionais. Nós somos internacionalistas. E aí se fala de nações, e não se fala só de Estados. Então eu convido vocês a serem extremamente ambiciosos e, ao mesmo tempo, humildes. Por quê? Porque não existe, pessoal, campo mais amplo, com amplidão mais pronunciada que o nosso campo de atuação. Ou vocês acham que uma decisão de política externa basta pegá-la? Está aqui a decisão, esse é um fato, tá, tudo bem. Então aqui é o outro fato, e é isso? Não. Essa decisão é a ponta do iceberg, porque toda a construção dessa decisão está escondida no processo decisório interno. O processo decisório interno é tão ou mais importante que a própria decisão. Vocês entenderam? Então, nós não temos um campo de ciências sociais mais amplo que o nosso. E nós temos que ter humildade frente a esse campo. Nós vamos ter que ter muitas qualidades para conseguir entender. E eu não quero... Eu vou dizer uma coisa que eu nunca fiz. Eu não quero convencer ninguém. Não é o meu papel. O meu papel é entender, eu entender, e explicar. E pronto. Eu não faço da cátedra um cabo de batalha ideológico. Eu não faço desse púlpito aqui sagrado um instrumento de política ou de poder. Eu quero deixar vocês mais livres ainda ao ver que as coisas não são simples, não são fáceis, não é preto no branco. Que há circunstâncias, que há momentos, que há pessoas, que há situações, que há interesses internos e que são legítimos, ou que não são legítimos, mas que vocês têm que levar isso em consideração. E vocês tomem sós. No quarto da consciência de vocês, a decisão que vocês acharem melhor. E eu tenho alguns conselhos para dar para vocês. Eu podia dizer que nós somos uma PPI. É uma pessoa profissional indefinida. Né? Porque nós vamos ter que conhecer muito. Nós vamos ter que nos aprimorar muito antes de tomar uma decisão e, sobretudo, antes de julgar.
Nós somos PPI o resto da vida. Onde a dúvida é muito mais importante que a certeza. Duvidem, duvidem, duvidem sempre. A dúvida faz avançar o conhecimento. A certeza emburrece. Duvidem. Ah, mas eu estou vendo. Eu ouço coisas que eu não acredito. Eu vejo coisas que eu não acredito. Que não é possível. Em 1993, depois eu vou voltar a nós de novo, né? Eu tenho mais uns assuntos a tratar com vocês. Em 1993, eu fui a primeira vez ao Haiti. Eu digo, esse país pobre, colocar dinheiro aqui está tudo resolvido. Em 3 semanas, eu emagreci 11 quilos e fui repatriado para o Brasil, até aqui para o hospital aqui de clínicas, que eu fiquei 1 semana internado no departamento de doenças tropicais, em abril de 93. Eu era o que todo mundo era, ou a grande maioria era, um ignorante, confesso, sobre o Haiti. Mas um ignorante total. Total, total. E depois de 1 semana internado aqui no hospital, o médico veio e me disse, pode ir embora, Ricardo. Tá bom. Eu digo, é mesmo, eu parei de ter diarreia, de ter vômitos, de ter mal-estar, que eu comia e vomitava, e diarreia. Tá, eu estou bem, eu estou me sentindo bem, eu acho que eu vou para casa mesmo. Mas o senhor pode me dizer o que eu tive? Diz que eu posso te dizer, mas eu acho que você não vai acreditar. Não, mas diga mesmo assim, tu tivesse um estresse psicológico. Daí me dá vários exemplos. Tu não está preparado para enfrentar aquela realidade que tu viste. E depois, pouco a pouco, me dei conta, assim, que eu, além de não conhecer nada, eu não entendia ou não aceitava aquilo que eu estava vendo. E que a única solução, como teve uma época em Brasília, que o melhor médico era a Varig, a única solução era a American Airlines. Saí do Haiti. Foi o que eu fiz. Escrevi um livro, foi um fracasso editorial maravilhoso. O único fracasso que eu tive, chama Haiti, a soberania dos Estados. Ninguém se interessava por Haiti. Quem vai se interessar? Até que 10 anos depois, o Brasil decide enviar a MINUSTAH, os soldados da MINUSTAH para lá. E aí daí se lembro que eu escrevi o único livro escrito por um brasileiro, que eu tive que forçar meus alunos a pegar o livro. Eu digo, não precisa ler, mas leve ele, eu não vou levar de volta para casa. Porque o editor disse, não, olha aqui, esse depósito está lotado de livros, ninguém quer comprar isso aqui, dá esse livro. Falando nisso, meu editor, eu falei com ele, lá de Porto Alegre, que chama Livraria do Advogado. Diz que o livro do Manual das Organizações Internacionais, Relações Internacionais e Direito Internacional Público estão na livraria. E agora, onde é que eu tomei nota? Vocês têm aqui na biblioteca, na Casa do Livro Jurídico, lá no Largo de São Francisco. Tá? Se vocês tiverem um interesse específico. Bem, mas eles também podem mandar. Fechou o parênteses comercial. Agora, 10 anos depois, há essa intenção brasileira. E eu fui ao Congresso, eu fui na Comissão de Relações Exteriores do Senado, eu fiz depoimento com o Celso Amorim, vamos se interessar para o Haiti. Tá, fomos para o Haiti. Olha só a nossa responsabilidade. Eu induzi, de boa fé, os deputados e senadores a não colocarem nenhum obstáculo na aprovação de um envio de soldados brasileiros para o exterior. Mesmo que seja dentro de uma operação de paz, você sabe que é necessário a autorização do Congresso Nacional. E eu diria mais para vocês. Depois, quando se faz todo o balanço da nossa presença no Haiti, ao longo de 13 anos, né, da MINUSTAH, nós mandamos 36.500 soldados. Mais do que nós mandamos para o front italiano, na Segunda Guerra Mundial. Foi a segundo número maior de militares brasileiros depois da Guerra da Tríplice Aliança, que alguns chamam de Guerra do Paraguai.
Mandamos 37 mil. Claro que é rodízio, mas 37 mil. E gastamos 3 ou 4 bilhões de dólares dos cofres públicos. Na hora de fazer, de começar, como nós temos uma obrigação, que não é uma obrigação legal, mas uma obrigação moral, de extrair lições das nossas experiências, né? À luz dos meus conhecimentos, dos meus ensinamentos, eu fui atrás do porquê que o Brasil, ao contrário do México, ao contrário de outros países, de Cuba, por exemplo, por que o Brasil mandou soldados para o Haiti? E o Celso Amorim tinha explicação muito querida, muito agradável. Ele disse, não, o Brasil foi emocionalmente para o Haiti. Ah, então o Estado agora tem emoções. Né? O Estado é um ser vivo. Ou o governo que representa. Bem, mas se vocês olharem a Constituição, vocês verão que a proibição legal de mandar tropas, soldados armados para o exterior, por razões de questões domésticas. Por exemplo, discussões sobre quem ganhou a eleição, quem não ganhou, sobre legalidade de um presidente. Nós devemos participar com tropas quando há risco de genocídio, assassinato em massa. Não era o caso, Haiti. Tá, mas isso só depois eu digo, e agora, como é que eu explico se nós sempre dissemos que não vamos mandar tropa por questões de política interna por um país e nós mandamos para o Haiti? E eu descobri, esse é o problema de nós pesquisadores, nós não devemos fazer pesquisa, nós devemos acreditar nos que nos contam. Mas eu descobri que no dia 25 de fevereiro de 2004, 25 de fevereiro, os dias e as horas e os minutos contam, tá? 25 de fevereiro de 2004, o Grupo do Rio, que é a atual CELAC, dos 8 países, emitiu um comunicado oficial, em português e em espanhol, de Brasília, assinado por 2 diplomatas brasileiros muito conhecidos, dizendo que o Brasil apoiava os esforços de mediação e apoiava o presidente Aristide, presidente democraticamente eleito naquela casa. E eu não conhecia esse documento. A ignorância, às vezes, nos evita nos complicar a vida. Mas aí eu descubro o documento. O que vocês acham que eu tenho que fazer quando eu estou escrevendo o livro? Por quê? Porque 7 dias depois, era um mês de 28 dias, ou 29 dias, 7 dias depois, dia 25, é importante, 25 de fevereiro, dia 28 de fevereiro a 29, ou 28 a 1º, o Aristide, o presidente, é tirado do país, colocado num avião pelo vice-diplomata, o vice-embaixador dos Estados Unidos em Porto Príncipe, e é levado, leva para a República Centro-Africana, leva para cá, leva para, enfim, para vários lugares. Ele diz, fui sequestrado, coisa assim. Bom, então, foi salvo, foi sequestrado, o que foi? E no dia 3 ou dia 4 de março, ou seja, uma semana depois, o André Singer, que era o porta-voz do presidente Lula, faz uma declaração dizendo que o presidente Lula recebeu um telefonema do presidente Chirac e do presidente Bush e decidiu o Brasil mandar 1.200 soldados para o Haiti. Nós que conhecemos como funciona o processo decisório dentro do Ministério das Relações Exteriores, ficamos desamparados, porque em uma semana há uma mudança de 180 graus entre o apoio ao presidente, que, segundo os 18 países democraticamente eleitos, e o envio de não protestar pela sua... Bom, e o envio de soldados. E daí, pessoal, me diz o que eu tenho que fazer. Estou escrevendo o livro. Para mim, o Brasil sempre decidiu ir para o Haiti. Mas agora eu descubro que no dia 25, não somente o Brasil, mas todos os países da CELAC não queriam, no Grupo do Rio. E agora? Estou escrevendo sobre isso. Eu estou no dia 25 e eu descubro esse documento. Eu mandei para o Pedro, se alguém tem interesse em vê-lo. O que eu faço? Desconheço o documento? Eu não posso. É um documento oficial, publicado, de 18 países. Tá. Olha bem
a sinuca que nós, pesquisadores, vamos... Eu tenho que explicar agora como que do dia 25 ao dia 3, houve uma mudança de 180 graus em todo o sistema internacional, papai, que fez com que o Itamaraty, que nunca improvisa, como eles dizem, né? Demora para tomar uma decisão, leva meses, semestres, anos, e em 8 dias mudou da água ao vinho, do vinho à água. O que eu faço? Quem vai me dar a chave da transformação brasileira de 25 a 3? Quem? Vocês acham que alguém vai me dar? Não, eles sabem, mas vão me dar? Não. Por isso que quando eles escrevem, quando eles publicam, fiquem com o pé atrás. Eles sabem muito, mas eles também, muito que eles sabem, eles não dizem. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Sabem muito, têm acesso a todas as fontes, orais, escritas, mas não dizem. E nós não temos acesso a fonte nenhuma. Até um presidente intelectual, colega nosso da universidade, como Fernando Henrique, impôs 30 anos, 40 anos, 50, até alguns documentos que não estão, desde a Guerra do Paraguai, não são acessíveis. Ou seja, nós somos maltratados, nós somos desconsiderados, nós pesquisadores. Então, a gente não deve ir muito longe nas nossas conclusões, está aqui a verdade. Não, nós temos que... Eu tenho uma frase que eu gosto muito de... Cada geração tem a história que merece. Ou seja, cada geração tem a capacidade de construir a sua própria história através da identificação de fontes, através da... Isso é muito importante. Nós temos que merecer a nossa história, através da nossa pesquisa. Mas, para isso, nós temos que ter aquele princípio fundamental. Nós temos que ter livres. A liberdade de pensamento e de pesquisa. Então, eu estou com essa situação. O que eu faço? Posso falar mais um pouquinho? Eu tenho tanta coisa... Eu tenho tinha tanto conselho para dar para vocês. Agora é tarde. Mas o que vocês fariam? Eu fui falar com o Celso Amorim, o Celso nunca vi esse documento. Tá? O que eu vou dizer? Não, para um pouquinho. Era o ministro. Eu posso ficar com uma pulga atrás da orelha, mas também não posso dizer que é tudo. Quem eu vou fazer? Daí eu tive uma ideia. Digo, bom, aqui são governos supostamente de esquerda. Onde é que eu posso buscar um lugar onde se discuta o Haiti? Porque é uma questão... No Foro de São Paulo. No Foro de São Paulo. Não no Fórum de São Paulo, no Foro de São Paulo. Lá você sabe o que é, né? Não preciso explicar para vocês. E o melhor não é que o Foro de São Paulo exista. O melhor é que o Foro de São Paulo tem os seus arquivos em livre acesso, online. E eu fui atrás, digo, eu vou procurar vou colocar Haiti em todas as resoluções, todas as recomendações. Pois não é que o Haiti é presente desde dezembro de 2001, nós estamos em, pense bem, nós estamos em fevereiro de 2004. Desde dezembro de 2001, numa reunião do Foro, em Havana, o Foro dá numa declaração final, dizendo que tem que derrubar o presidente Aristide, tem que botar o fulano de tal, que é do Partido Comunista Haitiano, no lugar dele. Os golpistas estavam ali no Foro. No Foro. E você sabe que o Foro foi criado pelo PT e pelo PC cubano. E eu falei isso para o Marco Aurélio. O Marco Aurélio ficou bravo comigo. Mas, escuta, eu até concordo com vocês. Que não fosse tu, não fosse, mas há essa discussão golpista dentro do Foro para derrubar o presidente Jean-Bertrand Aristide. O que ele fez para você? Não conseguiu me dizer. Até hoje ele está rompido com todo mundo. E foi ali que eu vi a explicação disso. Porque muitos membros do Foro, em dezembro de 2001, depois ganharam eleições. Se transformaram em introdutor diplomático, conselheiro diplomático. Entende? Não aqui, somente aqui, na Argentina, no Uruguai. Então houve a transmutação e a transposição de ideias, que eram umas ideias da suposta esquerda latino-americana,
para, já estou terminando, para os seus respectivos governos. E aí é o que eu digo para vocês, é a única explicação que hoje eu tenho. É uma explicação coerente. Acho que tem suas falhas, as suas fraquezas, mas é uma explicação. É uma explicação, porque eles não dão explicação. Eles que fazem é fechar os arquivos, para que a gente não tenha acesso. Então, vocês notem que depois de se morder os dedos, né, porque muitos militares que foram ao Haiti, que a gente não sabia nem quem eram, se transformaram em governador de Estado, não precisa olhar muito longe, né, transformaram em presidente da República 7, 8 ministros, e o pessoal que tomou a decisão de ir ao Haiti com militares e não com obras de desenvolvimento socioeconômico, se morde os dedos e agora não quer mais saber do Haiti de longe. Bom, nós não precisamos estar seguindo esse caminho. Eu acho que nós temos uma obrigação de conhecer o Haiti. Eu mandei esses artigos que o Pedro mencionou. Tem um que se chama Haiti, o buraco negro da consciência ocidental. Foi criado... Eu tinha tanta coisa para falar para vocês. Eu estou no ponto 1 ainda. Não, outro dia, outra vez. Não, o que eu quero dizer para vocês. Você leia esse artigo que está no site do IRI, porque houve uma coalizão, já estou terminando, uma coalizão extraordinária, o que eu chamo de um pacto, e que eu chamo mais, eu qualifico, pacto da vergonha, de silenciar tudo sobre a Revolução Haitiana. E aí vocês podem procurar onde vocês quiserem. Procure nos filósofos das luzes. Procure no Rousseau. Procure no Hobbes. Procure nas universidades. Procure nos manuais escolares. Nos livros de história. Procure nos especialistas sobre a internacionalização dos direitos humanos. O que eles dizem? Tem um pai e uma mãe. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. São os dois. E as duas eram racistas, colonialistas e escravocratas. E inimigas, as duas, radicais da Revolução Haitiana, que foi a única radical. Onde, como dizia o Frantz Fanon, os condenados da terra se revoltaram. Essa foi a verdadeira revolução dos direitos humanos, a verdadeira internacional. Tudo que o Haiti preconizou e fez a ferro e a sangue, muito, e a fogo, em 1904, 1903, 1904, tudo isso vai estar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 48, nos processos de independência das colônias africanas e asiáticas, no princípio da autodeterminação dos povos. Tudo, o Haiti foi o primeiro a fazer. Então, o que eu digo, que o Haiti teve razão, mas teve razão 1,5 século muito cedo. Cedo demais. O mundo era baseado no trabalho escravo, nas colônias, na exploração das colônias e no racismo. O mundo não estava preparado para isso. E nós fomos coniventes, nós que eu quero dizer da universidade. Eu que chego no Haiti em 93, eu sou o resultado disso. Mas hoje eu sou outra pessoa. Então eu doei essa biblioteca, que é uma biblioteca que é uma das mais completas, se não a mais completa da América Latina, sobre o Haiti, para que vocês tenham acesso a isso. Eu não quero que vocês sejam convencidos por qualquer coisa, por qualquer conversa. Mas eu não quero que vocês sejam inocentes úteis e que vocês não se deem conta da importância extraordinária da Revolução Haitiana. Inclusive, tem um livrinho que eu aconselho muito, do Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, que foi um poeta cubano, está em livre acesso, está em português, tem em espanhol, tem em inglês, francês, chama O Reino deste Mundo. É sobre a independência do Haiti de 1904, sobre a Revolução Haitiana. E é um primor. E ali, naquele livro, tem um longo prefácio,
onde ele lança as bases do realismo mágico, da literatura do realismo mágico. É ali a primeira vez que está escrito. Inclusive que depois tem vários grandes autores latino-americanos, a começar pelo Gabo Garcia Marques, que queria, quando era jovem, queria ir ao Haiti. Queria sair da Colômbia e o Haiti. E os amigos dele, conhecendo o Haiti, a força do voodoo, a força desse realismo mágico, disseram, se ele for para o Haiti, ele nunca mais vai sair de lá. E inventaram uma série de desculpas e não deixaram ele ir para o Haiti. Eu que fui, a primeira vez fiquei doente, voltei depois, eu fui picado por aquele mosquito, sabe o mosquito da dengue? Da dengue é o Aedes aegypti, né? Eu inventei que do lado ocidental da ilha tem um mosquito que se chama Aedes aegypti. Ele te pica e tu fica, não doente, mas doente de amor pelo povo haitiano, pela história haitiana e pela cultura, pela arte, pela literatura. Quando eu lancei um livro no Haiti, numa feira de livros que tem anualmente, vocês imaginam quantos livros estavam sendo lançados de autores novos, de livros novos de autores? 185. Eles escrevem, eles pintam, eles têm uma música maravilhosa, chama Compá. Então, é um país que eu descobri, e eu queria que vocês descobrissem através dessa biblioteca. Eu fiquei muito feliz em que o IRI aceitasse essa doação, mas fazendo uma ressalva. Os livros que foram doados da minha coleção, da minha formação, são livros extraordinários de relações internacionais, dos anos 70. Vocês verão, quando tiver tudo catalogado, tem livros que vocês não encontram na internet. São livros fantásticos, tem várias línguas, mas sobretudo em francês. Então, eu agradeço muito a paciência de vocês. Foi um grande prazer. Eu contei só um pouquinho, mas espero que vocês tenham apreciado também. Obrigado. Eu vou sugerir o seguinte, eu estava conversando com o professor Ricardo, ele tem um monte de história, um monte de coisa. Como vocês têm aula, tem professores que vão dar a segunda parte, né, das aulas, e vocês têm, eu vou propor que a gente encerre a parte formal do evento agora, mas o professor Ricardo ficará aqui, tá? Para quem quiser conversar, a gente tirar fotografias, a gente... né, curtir um pouco mais a presença tão interessante dele. Ele ficará aqui mais tarde, só precisa sair às 9 horas. E amanhã, pela manhã, ele virá à biblioteca do IRI justamente para poder ver, né, a catalogação que está sendo feita da haitiana, tá certo? Então, com isso, a gente ainda vai ter a oportunidade de aproveitar a presença do professor Ricardo aqui entre nós. Eu acho perfeito, eu estou à disposição de você, mas eu queria dizer duas coisas para todo mundo. Eu acho que a nossa característica é como se fosse uma medalha com dois lados. Nós temos que ter essa maleabilidade, essa adaptabilidade, esse prazer de estar com outros, de conhecer outras culturas, de viajar, de conhecer a geografia, de conhecer a história, tudo isso. Acho que isso são características essenciais da nossa natureza de ser, não somente profissional, mas ao mesmo tempo pessoal. Mas o outro lado da medalha é que essa adaptabilidade, essa improvisação deve ser compensada por uma rigidez dos princípios éticos, nos princípios profissionais, nos princípios quando nós fazemos pesquisa. Ninguém pode ser senhor de vocês. Nem dos conhecimentos de vocês, nem das descobertas de vocês, nem dos valores de vocês. Vocês são os únicos e exclusivos responsáveis por isso.
guardem isso de forma muito ciumenta, não deixe ninguém se aproximar. Então, sejam muito fechados com relação aos princípios. Por exemplo, o que eu falei há pouco sobre o princípio que eu descubro, esse documento, e o que eu faço? Eu vou contentar todo mundo, não vou falar sobre isso. Falem. 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 Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, quando vocês forem fazer uma pesquisa, sejam extremamente humildes frente ao assunto. Não tentem, por favor, resolver os problemas do mundo através da pesquisa de vocês. Que vocês até podem fazer uma coisa interessante, mas ninguém vai ler, pessoal. A não ser o seu orientador ou um professor. Mas vocês acham que quem vai tomar decisão vai ler? Não, e se ler, ele vai guardar, vai esquecer, vai pôr no lado. Então, vocês, quando fazem uma pesquisa, ou de mestrado, eu não sei se são conselhos bons, mas são meus. Não são do Pedro, talvez. Tem que ouvir. Se vocês não tentem abraçar o mundo nem resolver os problemas do mundo, vocês têm um problema. Qual é o problema? Eu tenho, num prazo definido pela coordenação do mestrado, do doutorado, eu tenho que, com um tema específico, original, eu tenho que tratá-lo num prazo definido. Pronto. É isso que eu tenho que fazer. Então, o problema é de vocês, não é o problema no mundo que vocês têm que resolver. Eu digo isso por experiência própria. Eu tive que mudar de assunto, buscar um tema clássico, que é o processo de entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é uma tese maravilhosa, mas é um tema clássico de relações internacionais e de política externa. Como o Brasil sai da ditadura do Getúlio, pró-nazista, pró-fascista de novembro de 1937, vai se colocar ao lado dos aliados. Como se dá esse processo? É isso. Essa é a minha pergunta. Quando o Brasil entra na guerra, já não me interessa mais. Quando manda para cima, não. Euforia, não. Com guerra, já não pode ser muito eufórico. Né? Então, somos heróis, não sei o quê, cobra fumo. Não. Nada disso não me interessa. O que me interessa é o processo decisório, que houve muitas idas e vindas. E aí, outro elemento importante. Além da restrição, vocês até podem dizer, mas é muito pequeno esse meu tempo. Vocês verão como tem o fermento Fleischmann, que ele vai encher, vai aumentar. Quanto vocês mais pesquisam, mais ele vai ficar enorme. E vocês correm o risco de serem engolfados por esse produto que vocês estão tentando desvendar, estão tentando conhecer, estão tentando explicar. Entende? Então, restringe. Vocês têm que ser como um açougueiro, corta. E vocês verão que a cada pesquisa, cada passo que vocês dão na pesquisa, abre-se mais um caminho, mais um atalho, e vocês vão cortando. Por isso que o plano é muito importante. Eu tenho plano e eu vou me ater a esse plano. O resto é o resto. Entende? Então, não são conselhos no ar. São conselhos de alguém que viveu isso. E que começava com introduções que não paravam nunca. Teve uma época que eu escrevi muito na Folha de São Paulo. E na Folha de São Paulo, no jornal, né, Pedro, tu sabe? Ali tem um espaço limitado. São tantas palavras. Se nós temos condições de escrever, é porque o que nós escrevemos é importante, porque a gente não representa nada. A gente representa o espaço de ausência de poder, que é a universidade. Nos nossos países do terceiro mundo, ninguém dá bola para lá. Ou vocês acham que nós temos importância? Não temos. O governo acha importante? Não acha. Não, diz sim, eu vou apoiar. Mas qual é a importância social que nós temos? Nada. Nós representamos alguém? Não. Então é aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós somos, que deve ser transmitido ali de forma objetiva e direta, sem passar por firulas, por preparativos, por introduções. Esqueçam o estado da questão. Vocês vão buscar. Para o fulano de tal é isso, para o fulano de tal. Deixe isso de lado, por favor. Isso não é mais para vocês. Isso vocês interiorizem. Vocês leram, vocês anotaram alguma coisa, enfim, vocês não vão colocar isso na dissertação de mestrado, na tese de doutorado de vocês, ou no trabalho de seminário. Não.
Não me interessa que vocês saibam isso. Vocês não estão ali fazendo demonstração de conhecimento de autores. Vocês estão ali para desvendar, para destrinchar um tema. E um tema pequeno e um tema original. Tá? Então, são conselhos de alguém que passou por isso e que foi aprendendo. Mas eu joguei muita introdução fora, sabe? Muita introdução fora. E vocês não devem temer de jogar fora aquilo que não se enquadra naquele projeto, naquele plano de vocês. Tá bom? Sejam objetivos claros. E escrevam não para demonstrar conhecimento. Não. Conhecimento é outra área em outro lugar. Escrevam única e exclusivamente para enviar uma mensagem. Então, escrevam claro, objetivo, tomem partido, tomem posição, tomem isso para esse. Tem essa possibilidade, essa possibilidade, essa possibilidade. Pronto. Mas não se utilize de um suposto conhecimento superficial para fazer proselitismo, para fazer propaganda. Vocês não têm, senhores, nem partido político, nem ideologia. Vocês têm simplesmente a ciência e a procura da verdade. Pode ser que outros que venham depois de vocês desmintam, mas isso é o problema da outra geração. Tá? Obrigado. Bom, então a gente vai fazer aqui o encerramento da aula e agradecer todo mundo, agradecer o professor Saint-Fus que veio nos brindar aí com essa excelente aula. E aí a gente vai então permanecer aqui para quem quiser conversar, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Eu também agradeço muito a vocês. Paciência.